Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. Eu sou Rafael Siqueira, tenho convivido com vocês nas segundas-feiras e o nosso programa é reproduzido nos dias seguintes, falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, no programa intitulado Ao Encontro de Jesus. É sempre uma alegria muito grande me comunicar contigo, internauta da Web Rádio Fraternidade, com você que me ouve pelo radinho de pilha, porque todos nós estamos sintonizando em verdade no amor de Jesus. Dando sequência, então, a esse programa que nesse mês de setembro nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, mês em que dedicamos os nossos esforços a valorizar a vida e, igualmente, a incentivar as pessoas a não se matarem, a prevenir os casos de suicídio, a pedir a elas que fiquem conosco, porque o desafio da vida é o desafio de todos nós, de encarar esse grande presente de Deus com esperança, com força, com fé, com foco. Eu, neste programa, quero trazer para vocês uma poesia da poetisa potiguar Alta de Souza, que, escrevendo por Francisco Cândido Xavier, ela nos endereça no livro d'Alma. Mas antes eu quero falar quem foi Alta de Souza. Ela nasceu na cidade de Macaíba, em 1876, no Rio Grande do Norte. Veio a desencarnar em 1901, na capital daquele estado, Natal, com 24 anos. Era uma jovem melancólica, não tinha grandes interesses pela vida, mas se tornou uma grande poetisa. Escrevia como ninguém, sabia decantar a sua emoção, o seu sentimento através dos versos. Escreveu um único livro chamado Horto, que na sua primeira edição foi prefaciado por Olavo Bilac, o poeta parnasiano. E Dona Alta de Souza, já desencarnada, ela se encontra com a beleza da imortalidade e prossegue escrevendo, agora pela mediunidade augusta de Francisco Cândido Xavier, e nos lega os mais variados versos de beleza ímpar. Ela escreve no primeiro dos livros do Chico Xavier, O Parnaso de Além-Túmulo. Escreve versos em outras obras variadas da literatura do Chico. E, particularmente, este soneto que eu quero trabalhar com vocês hoje é de singular beleza, porque ele diz mais ou menos assim: se tens fé, não te aflige a noite escura. Há o coração que a lágrima domina, pois ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se há crença viva, te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Eu quero pegar alguns versos desse soneto para nós trabalharmos, porque observem: se tens fé, não te aflige a noite escura. Muitos de nós passamos pela noite escura da alma, porque somos visitados pelos mais variados problemas, seja do trato físico, do trato espiritual, problemas de ordem financeira, problemas familiares, problemas porque estamos num mundo de provas e expiações. Quando pensamos nas personalidades que nos servem de exemplo, pessoas que vêm trabalhando herculeamente em prol do Evangelho, elas também passam por problemas. Lembremos de Chico Xavier, que praticamente não enxergava de uma vista, que tinha problemas cardíacos, contam os seus biógrafos que a angina, e ele narra, doía, tal qual uma serpente no peito. Quando a gente pensa
em José Raul Teixeira, da nossa Casa Espírita aqui em Niterói, um grande trabalhador que igualmente tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Em 2011, mais particularmente no mês de novembro, ele sofreu um acidente vascular cerebral, mas prossegue trabalhando. Prossegue falando de Jesus, falando do Evangelho e hoje na Faculdade da Paciência, sendo um exemplo para cada um de nós. Porque antes do AVC ele encantava as multidões. Hoje, pelo seu exemplo de resiliência, de força e de paciência, continua fiel a Jesus. Pensemos em Divaldo Pereira Franco, que já perpassou os mais variados problemas e dificuldades. Hoje, com 97 anos, poucos de nós nos damos conta dos percalços pelos quais ele já passou. Um deles, em particular, encontra-se narrado nesse livro da biógrafa Ana Lande, quando ela narra que Divaldo, quando era jovem, no seu primeiro emprego, ele trabalhava como escriturário da Sul América. A empresa teve que o despedir por conta da catástrofe da Segunda Grande Guerra Mundial, as economias escassas, então os funcionários mais novos precisaram ser demitidos. Divaldo, que era um jovem de Feira de Santana, estando de pouco em Salvador, pensou, mas puxa vida, perdi o meu emprego. O que será da minha vida? O que será de mim? É bem certo que ele não sabia o que a vida lhe reservaria, porque no futuro ele seria o semeador de estrelas. Mas naquela época é como se as possibilidades se lhe fechassem. E numa noite, ele andando pelas ruas de Salvador, ali nas cercanias do elevador Lacerda. Quem não conhece Salvador, o elevador Lacerda liga as duas partes da cidade, a cidade alta da cidade baixa. E Divaldo aproximou-se do parapeito e pensou, vou acabar com tudo isso. Vou acabar com esse problema meu, problema para os meus familiares. Eu sou o 13º filho de uma família pobre do interior do estado. E quando ele já pensava em praticar o suicídio, eis que aparece a sua irmã, Nair, na sua frente, em espírito. Nair foi uma suicida. E falando com ele, não se mate, porque a vida continua, olha como eu estou. Ela tinha se matado tomando veneno e trazia marcas no seu perispírito, na região da traqueia, da faringe. Lute, meu irmão. Prossiga. Se tens fé, não te aflija a noite escura. E Divaldo não se matou. Ele narra, e Dona Ana Lande reproduz, que ele cai numa espécie de desdobramento. Quando ele acorda, estava circundado por uma multidão de pessoas. E ele, naquele jeito cômico dele de falar nas suas palestras, porque ele já contou isso em diversas palestras, ele diz, eu deveria estar no plano espiritual, porque via vários enfermeiros ao meu redor. Mas não, eram os enfermeiros da Santa Casa de Misericórdia de Salvador, acolhendo um jovem que estava caído no alto do elevador Lacerda. Divaldo não se matou. E prossegue nos seus 97 anos falando da beleza da vida, falando da nossa necessidade de seguir em frente, de estabelecer contato com os bons espíritos, de orar, de trabalhar no bem e de entender que mesmo que a gente passe as noites mais escuras, nós devemos ter em mente que o alvorecer chegará. E prossegue no seu soneto Dona Alta de Souza dizendo, se a crença pura te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Será que nós temos essa crença pura, essa crença viva, que nos colocará em celestes braços? Que braços são esses, senão os braços de Jesus? Porque a fé nos faz transportar.
A fé é um tônico para as nossas almas. Eu me recordo nos meus dias mais difíceis, porque também eu já narrei isso em outras oportunidades. Quis me matar um dia. Graças a Deus não me matei. E minha mãe dizia: meu filho, eu pedirei a Maria, mãe de Jesus, que esteja contigo. Era a crença viva de minha mãe. Era a crença pura de minha mãe que me vitalizava os passos. E eu, no decorrer dos anos, fui me sentindo em celestes braços, porque Jesus está conosco. Ele nos carrega no colo. E por fim, Dona Alta de Souza termina o seu soneto nos convocando: ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Amar a nossa cruz não é nos entregar inermes ao problema. Amar a nossa cruz é entender que Deus não dá uma cruz maior do que as nossas possibilidades, de que nós podemos carregar a nossa cruz, que ela em verdade é uma ponte para dias melhores, que nós passamos pelo dia da escola, pelo dia do teste da nossa fidelidade para com o amigo de Nazaré. Essa é a nossa proposta. Esse é o mês em que nós damos as mãos uns aos outros, dizendo aos corações amigos: fiquem, participem conosco do grande banquete da vida. Se for preciso, peçam ajuda, mas se deem conta de que Jesus e os benfeitores da espiritualidade permanecem sempre ao nosso lado. Depois que a gente se torna pai, a gente perde um pouco a vergonha, porque eu nunca fui de cantar, porque não tenho voz para tanto. Mas minha filha, ela tinha dificuldades para dormir e sempre pedia: papai, canta para mim, papai. Eu estou com sono, mas não consigo. Então me adaptei a cantar pequenas cantigas, pequenas músicas que aprendia na casa espírita. Na semana passada eu cantei uma. Hoje eu vou tentar cantar mais uma, que é o soneto de Alta de Souza, que um grande compositor espírita musicou e deu o título dessa canção de Jesus Contigo. Se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre
amado, seguirá contigo. Tchau, tchau.